Antes de eu começar a explicar a próxima ferramenta, eu queria que vocês entendessem bastante esse conceito. No Photoshop é o seguinte: toda vez que eu tenho uma cor azul e aí eu começo a diminuir essa cor azul, automaticamente ela se torna vermelho. Toda vez que eu tenho uma cor magenta e aí eu tiro, né, eu começo a diminuir o nível dela, automaticamente ela se torna verde. Ou se eu tenho uma cor verde e eu começo a colocar nível nela, eu começo a aumentar ela, ela vira magenta, que é a nossa famosa CMYK, né? O nosso CMYK e o nosso RGB. De um lado a gente tem o CMYK e do outro lado o RGB. As cores são opostas. Eu vou abrir uma imagem para vocês entenderem por que eu estou explicando isso para vocês. Então vamos lá. O que acontece nessa imagem? Então vamos lá, eu vou explicar para vocês agora como que funciona o filtro de curvas. Eu posso vir aqui adicionar ele imagem, ajustes, e adicionar aqui como curvas, e fazer o ajuste que eu quero aqui. Eu posso adicionar aqui na minha camada, e aí fazer o ajuste aqui em cima. E aí eu posso também converter esse arquivo para objeto inteligente, e aí aplicar o filtro, né? Vim aqui aplicar o meu filtro de curva, e ele vai ficar aqui na parte de baixo, tá? Então vamos lá, eu vou trabalhar dessa forma de camada, que eu acho mais simples. Então eu vou adicionar o meu filtro. Basicamente, a minha curva de ajuste, ela possui dois sliders, e aí eu tenho um slider na horizontal, que ele vai do claro, do escuro para o claro, e um slider vertical, que ele vai do escuro para o claro também, né? Ele começa claro aqui e termina escuro aqui embaixo. E no meio eu tenho um histograma, que conta a história da minha imagem. Então aqui é a quantidade de pixels que tem na minha imagem. E aí, por exemplo, aqui nas áreas escuras eu tenho essa quantidade de pixels. Nos meus tons médios eu tenho essa quantidade de pixel e nos meus tons claros eu tenho toda essa quantidade de pixel. E essa linha é o que vai definir o meu ajuste. Então toda hora que eu quero clarear alguma coisa, eu vou criar um ponto e vou puxar esse ponto para cima. E toda hora que eu quero escurecer, se você olhar na barra lateral aqui, o escuro está para baixo. Então, se eu quero pegar um tom escuro da minha imagem e escurecer mais ele ainda, eu vou criar um ponto aqui no tom escuro e vou puxar ele para baixo. Eu estou escurecendo todos os tons escuros. Se eu quero clarear um tom claro, eu vou pegar um ponto aqui na minha área clara e vou puxar ele para cima. Então eu estou clareando o que é claro e escurecendo o que é escuro. Dá uma olhada como que ela fica. Eu estou criando mais contraste para essa imagem, estou dando mais vida para ela. Aqui também eu tenho a possibilidade de clicar no olhinho e esconder a minha imagem. Eu tenho a possibilidade de desativar ela da minha camada, né? Eu posso deletar ela, simplesmente deletar. E eu posso criar uma máscara também, para ela atuar somente na minha camada de baixo. Quando eu tenho 2, 3 imagens ali, eu estou fazendo uma composição, eu tenho que fazer um ajuste para cada imagem, para cada camada ali eu vou ter que fazer um ajuste separado, para todas as camadas no final se casarem e a imagem não parecer que é uma montagem. Então por isso que eu uso essa ferramenta. Eu peço para ela ativar o ajuste somente na camada que está embaixo dela e não em todas que está na minha composição. Aqui embaixo ela funciona com os números. Então, por exemplo, eu começo aqui em 0, venho para 128, que é o meu meio dela aqui, 128. E no final eu tenho aqui 256, que é a minha quantidade de cor total que eu trabalho, 256. Quando eu crio um ponto aqui no meio, vocês podem ver que eu criei um ponto aqui, ó, no 128. Eu consigo colocar qual é o número do ponto que eu quero. Então eu sempre entendo o seguinte: essa parte são os tons escuros, essa primeira parte aqui são os tons escuros, essas duas partes do meio são os tons médios e essa última parte final são os tons claros. Então você vai escolher qual tom você quer trabalhar da tua imagem. Nesse caso eu estou trabalhando aqui no tom médio. Como que funciona? Aqui ele está pegando na minha entrada todos os pixels de cor de 128 e aí eu vou escolher a cor da minha saída. Eu posso colocar para 150. Ou seja, eu estou pegando todos os pixels da parte do 128 da minha imagem e jogando ele para 150. Eu estou aumentando ele. Só que eu poderia diminuir também, colocar ele aqui para 80. E aí eu estou escurecendo a minha imagem.
Lembra que eu falei que toda vez que eu puxo para baixo eu escureço, toda vez que eu puxo para cima eu clareio. Isso em qualquer parte da minha imagem, tá? Isso em qualquer tom da minha imagem. Então, o que acontece aqui? Por exemplo, na parte clara, ela está estourada, ela tem uma curva muito grande. Eu posso criar um ponto aqui e diminuir a minha parte clara. Eu posso pegar esse ponto aqui da minha parte clara e diminuir ela para escurecer um pouco. Então, sempre lembrem o seguinte, o eixo horizontal ele é o eixo de entrada, é o número que você está aqui, 75, e o eixo vertical é o eixo de saída. Então, quando eu puxo para cima aqui, para a parte do branco, aqui, ó, o branco está aqui em cima no topo, eu estou clareando. Quando eu desço para cá, para a parte do preto, eu estou escurecendo. E eu estou entrando com uma entrada de 78 e estou saindo, por exemplo, aqui 50. Ou seja, ele está pegando todos os pixels do 78 e transformando em 50. Ele está abaixando eles, está escurecendo. Eu posso criar uma outra curva aqui, por exemplo, pegar todos os pixels do 170 e deixar eles todos com 190. Eu posso clarear ela apenas com número aqui, só fazendo cálculo, sem precisar me preocupar muito com a cabeça. Só que, por exemplo, o Photoshop ele é tão inteligente que ele também coloca a mãozinha aqui pra gente. Eu não sei, por exemplo, qual tom que é esse aqui do verde aqui da montanha. Então, quando você clica na mãozinha e passa o mouse em cima, ele já mostra pra gente aqui qual o tom que é. Então, isso aqui é o meio tom. Quando eu coloco no vestido dela, ele já mostra para mim que isso aqui já é um tom mais claro. Então, caso eu quisesse, então se eu precisasse, por exemplo, alterar o tom da montanha, eu poderia clicar com o conta-gota aqui em cima da montanha, e aí eu não preciso nem vir aqui mexer no ponto, eu posso apenas clicar aqui, ó, eu posso apenas clicar aqui na onde eu quero mexer e só subir para clarear ou descer para escurecer. Entendeu? Eu posso pegar o tom do cabelo dela aqui da parte clara e descer para escurecer ou subir para clarear. É bem simples fazer esse tipo de ajuste e é um ajuste que faz toda a diferença você saber exatamente a técnica como ele funciona. Então o que acontece? Dentro da minha imagem, eu, além de fazer o ajuste geral nela, né, das cores, da minha imagem no geral, o meu nível de cor de ajuste ali da minha imagem geral, eu consigo ajustar cada cor individual. Então lembra que eu falei para vocês, por exemplo, quando eu quero mexer no verde, quando eu tiro a cor verde, o que acontece? Automaticamente ela vai virar magenta, entendeu? Então eu estou aqui com a minha cor verde, eu vou clicar nela aqui e vou tirar ela. Eu estou com a minha cor verde selecionada aqui. Quando eu clico nela e tiro ela, ela se transforma em magenta. Quando eu tiro a minha cor azul, ela fica amarelada. Então é sempre assim, toda vez que você quiser adicionar uma cor, você tem que saber qual que é a cor oposta dela. E aí, por exemplo, se eu quiser adicionar um pouco de amarelo nessa imagem, o que eu faço? Eu venho aqui e tiro o meu tom de azul. Eu vou diminuir o tom de azul da minha imagem, geral, para poder entrar um pouco de amarelo. E a mesma coisa, se eu quiser adicionar um pouco de ciano, se eu quiser adicionar, por exemplo, um pouco de magenta, eu vou diminuir o tom do verde. Ó, eu estou com a minha cor verde aqui selecionada. Toda vez que eu vou diminuir ela aqui, ó. Toda vez que eu diminuir ela aqui, a minha imagem automaticamente se torna magenta. Então esse é o resultado da minha imagem, apenas fazendo ajustes ali nas curvas, né? Mexendo em cada canal de cor individual, eu consigo pegar uma imagem dessa, né, sem graça, e fazer ela ficar desse jeito, né? Dar mais vida para ela. Nesse caso é a mesma coisa, eu vou abrir aqui a minha camada de curvas, né? E aí eu vou vir ajustando aqui. Então eu quero mexer nesse tom aqui do mar. Eu vou clicar nele e vou subir para clarear ou descer para escurecer. E aí se eu quiser mexer dentro do tom verde aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou selecionar o meu canal do verde e aí eu vou vir aqui, eu vou subir para deixar ele mais verde ou vou descer para ele ficar mais magenta. E aí eu venho ajustando a minha imagem até ela ficar exatamente do jeito que eu quero. Bom, olha que interessante agora o que eu vou fazer. Eu vou pegar duas imagens, vou jogar uma sobre a outra. Vou pedir para o Photoshop fazer o recorte dessa imagem para mim. Então, vou jogar ela mais ou menos aqui.
vou pedir para ele selecionar ela toda para mim, né? Ele vai selecionar o meu assunto e vou fazer um recorte dela. O que acontece? O tom da minha imagem, ele tá diferente. As duas cores ali estão diferentes e eu preciso fazer uma composição com as duas. O que eu faço? Eu vou criar uma camada de curvas e aí eu vou pegar na minha imagem principal e vou tentar fazer a cor preta dela chegar de acordo com a cor que está aqui embaixo. Então eu cliquei aqui na cor preta, subi, tá vendo que ele subiu aqui a linha, ele diminuiu, ele tirou um pouco de preto da minha imagem. Eu peço para ela mesclar com a minha imagem de baixo. Olha a diferença. E aí eu venho ajustando aqui bem de leve para não ficar muito fora. Olha a diferença do antes e do depois. Agora vocês vão ver que a minha imagem ela tem bastante verde. Ela está puxada, a cor dela está puxada para o verde. O que acontece? O verde é quando eu tiro o vermelho, ela se torna ciana, que o cian é uma das cores para formar o verde. Então eu vou vir aqui no vermelho, vou tirar um pouco do vermelho e vou tirar um pouco do azul. São as duas cores, né? O cian e o amarelo, quando eu junto as duas, eu crio o verde. Então eu sei que para fazer o verde eu preciso tirar um pouco do vermelho e para fazer o amarelo eu tenho que tirar um pouco do azul. Então eu tiro as duas automaticamente, né? Se eu tirasse somente o azul, ela ia ficar bem amarelada. Então eu acabo tirando um pouco de cada uma e eu posso tirar somente aqui nas áreas escuras, ó. Não preciso tirar nos meios tons. Posso tirar um pouco aqui nas áreas escuras. Ó, um pouquinho mais de ajuste, olha o resultado que eu consegui chegar. A minha imagem estava toda escura, tinha uma iluminação totalmente diferente do meu cenário, e agora eu consegui chegar com a minha imagem parecida com o meu cenário. Eu posso criar uma segunda camada de curva aqui, por exemplo, para ajustar o cenário. Vim aqui fazer uma curva rápida de contraste. Para o meu cenário também não ficar tão fora da minha imagem. Posso ajustar um pouco aqui a intensidade desse ajuste e pronto. Agora é só fazer a composição aqui para minha imagem ficar bacana. Eu vou duplicar essa camada, que é o meu objeto. Eu vou pegar a de baixo aqui, vou excluir a máscara dela. Então eu voltei para minha camada original. Agora eu vou criar uma outra camada nela totalmente branca. Vou dar um Ctrl I para inverter essa camada, então eu vou esconder ela novamente. E aí com o pincel e a opacidade aqui em torno de 30, 28, e vou deixar ele sem dureza nenhuma, e seleciono a cor branca, eu vou revelando o que está naquela camada de baixo. Então eu vou trazendo aquela camada de baixo um pouco para cá. Eu vou mesclando as duas imagens. E aí, se precisar, eu posso fazer ainda mais um ajuste de curvas. Posso fazer um segundo ajuste de curvas para poder mexer somente na curva dessa camada. Enfim, ainda existem outras técnicas, né, que a gente pode fazer para melhorar essa imagem, mas eu acho que por enquanto isso já dá para a gente ter uma noção como que funcionam os filtros do Photoshop, beleza?